todos, que a paz e o amor de Jesus estejam presentes. Antes de iniciarmos a reflexão de hoje, vamos fazendo a nossa elevação e, nesse momento, vamos buscando nos ligar com Maria, a Mãe de Jesus, percebendo, ao nos aproximarmos de Maria, que ela vai nos envolvendo e esse envolvimento vai transferindo a cada um de nós todas as suas energias doces e amorosas. Que possamos reter essas energias e que elas possam produzir aquilo que necessitamos. Pedimos Maria nos acompanhe nesta elevação até nos encontrarmos espiritualmente com Jesus, o seu Filho, o nosso Mestre. Na frente de Jesus, vamos agradecendo a Ele por toda a sua dedicação, por todo o seu amor, por todos os ensinamentos que nos trouxe e que principalmente exemplificou para que pudéssemos ter em nós os registros necessários para a nossa transformação e evolução. Com Maria e Jesus ao nosso lado, caminhamos até nos encontrarmos com Deus, nosso Pai, aquele que nos criou, que nos dá a oportunidade desta encarnação, que é através dela que produzimos a nossa evolução. Gratos, Pai, pelo que somos e temos, e com muita gratidão nós te dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair ante as tentações e liberta-nos do mal. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus e de todos os amigos espirituais que estão conosco neste momento, nós damos por iniciada a reflexão de hoje, que é do livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 8, Obreiros Atentos. A epístola que inspirou Emmanuel a nos trazer as orientações está em Tiago 1,25 e diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Emmanuel nos auxilia na reflexão desta epístola dizendo: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para as lições da verdade, e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são diferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, pela inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas lições,
que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Uma orientação, né, que traz a nós várias reflexões, não é? Várias nuances de passagens que podem nos servir no nosso processo. Não é? Em qualquer estágio que nós estejamos no nosso processo, seja no estágio inicial de aprendizes do Evangelho, seja no estágio intermediário, já como servidores do Cristo, né? Ou seja no estágio terceiro, que é o grau do discipulado, né? Que é onde a gente vai recolher, tá? Conforme diz aqui a mensagem de Emmanuel, né? Nessa condição na categoria, né, do obreiro atento, né, aquele que está atento às obras, está atento ao que faz e da maneira que faz, ele vai penetrar, né, num glorioso silêncio, né, naquele mundo reservado dos apóstolos, né? Ou seja, é o trabalhador do bem, aquele que não olha a quem. Né? Ele diz aqui sobre a lei da liberdade. A lei da liberdade, interessante a gente olhar um pouquinho para essa lei, que é uma lei que nos dá a liberdade de ação. Não é essa liberdade de eu estar caminhando só, não é isso, ou de eu estar recluso. Não, não é essa a liberdade. É a liberdade de ação. É a liberdade de decidir o que eu quero fazer. É essa a lei da liberdade, é sobre essa lei que nós somos regidos, principalmente quando nós pensamos para onde nós iremos quando desencarnarmos. Né? Essa lei de liberdade que vai fazer com que tudo à nossa volta, tá, se reflita no nosso processo. Então, como diz a lição aqui, né, se eu respeito o progresso e a ordem, se as minhas ações caminham no sentido da luz e do bem, né, e eu persevero neste caminho, eu vou aproveitar todas as possibilidades que nos são possíveis e que vêm do espaço, do plano espiritual. Como diz Emmanuel aqui na passagem, a providência divina. Por quê? Porque quando nós assumimos o papel de obreiros de Jesus, na linha de atuação de Jesus, nós atuamos sempre respeitando a ordem e o progresso, sempre emitindo luz e trabalhando no bem. Se nossas obras estiverem nesse sentido, nós estaremos num caminho de colhermos bons frutos no futuro. Lembrando que não dá para a gente agir dentro deste pensamento, dentro deste raciocínio, se nós não buscarmos, como diz Emmanuel, numa passagem da lição, o estudo, para que nós consigamos entender efetivamente quais são todas as nossas possibilidades, quais são todos os nossos deveres, né? No momento em que a gente precisar agir, precisar servir. Né?
Emmanuel diz que essa condição de colaborador do Cristo instruído é como um oxigênio no momento em que nós respiramos. Ou seja, é aquilo que permite que nós tenhamos o nosso corpo físico recebendo todas as energias necessárias neste momento em que respiramos o oxigênio. O oxigênio é aquilo que nos é bom, é aquilo que nos alimenta em algumas necessidades do nosso corpo físico. E quando nós enviamos para fora, expirando, nós não jogamos de volta na atmosfera o oxigênio, mas sim o gás carbônico, né? Que é aquilo que não nos serve, aquilo que não é bom. Tá? Então, para que possamos ser obreiros atentos, se é isso que decidimos para a nossa caminhada, que é caminhar no bem, caminhar na paz, caminhar na luz, caminhar ao lado de Jesus e com todos os seus auxiliares, estejam eles encarnados ou desencarnados, nós precisamos estar atentos, nós precisamos respeitar a todos aqueles que estão conosco em nossa caminhada e que nos auxiliam. Nós não apenas estamos auxiliando aquele que necessita, que passa por nós, de alguma maneira, quando nós agimos, como nós servirmos a este ser, a este irmão, nós estamos amealhando e acumulando na lista das nossas obras. E essa lista, né, vai ser avaliada no momento em que nós retornarmos ao plano espiritual. Tá? E nós vamos ser colocados dentro desta avaliação para saber se nós conseguimos aproveitar a nossa encarnação cumprindo ações que nós havíamos nos comprometido antes desta encarnação, quando ainda estávamos no plano espiritual, quando lá no departamento da reencarnação assinamos na nossa ficha que viríamos nesta encarnação para o plano terrestre com a determinação de trabalhar firme nas obras de Jesus, levando adiante os seus ensinamentos, agindo e servindo no sentido de apoiar os necessitados, de dar apoio, seja ele moral, seja espiritual, seja ele material, no momento em que essas pessoas passam por suas necessidades mais prementes. Isso é ser um obreiro atento. Olhar claramente para o irmão que está à nossa frente, verificando qual é a sua necessidade. Não importa se ele é rico ou pobre, se ele é homem ou mulher, se ele é branco ou preto, não importa. O que importa é o que nós temos dentro do nosso coração, já instalado, com tudo aquilo que nós, de alguma maneira, fomos aprendendo ao longo da nossa caminhada até os dias atuais. De alguma maneira, tudo aquilo que passou a fazer sentido numa vida mais equilibrada, mais amena, mais calma, mais serena, numa vida mais responsável, num caminhar mais fraterno, mais amoroso. Lembrando que esse é o papel que nos cabe desempenhar. Assumimos, entramos na lista dos obreiros do Cristo.
sentimos que a sua palavra e o seu ensinamento tocou o nosso coração, fazendo com que ele se abrisse ao novo, a uma forma diferente de caminharmos dentro desta encarnação, largando de lado a espada, empunhando a rosa que leva a paz, que leva a luz, que leva a vida. É assim que nós, que já assumimos esses compromissos de obreiros de Jesus, devemos agir, devemos estar. Precisamos estar atentos. Precisamos olhar não só para o próximo, mas precisamos também olhar para nós. Entendemos que em alguns momentos, quem precisa somos nós. E aí nós precisamos nos recolher. Nós precisamos abrir o Evangelho de Jesus, buscar nas palavras que estão no Evangelho a reflexão necessária, o alimento necessário para que aquela situação, para que aquele momento que vivenciamos possa ser transpassado de uma forma calma e tranquila, de uma maneira bastante serena, para que nós não tenhamos mais dificuldades além do que sejam as necessárias para a nossa caminhada. Muitas vezes nós, ao invés de olharmos a qualidade que o ovo nos oferece, nós ficamos procurando entender onde está o pelo e ver e procurar no ovo se ele tem pelo e deixamos de lado as suas propriedades, propriedades que nos alimentam, que nos dão o sustento. Assim é a nossa vida. Nós ficamos caminhando pela vida à procura de pelos, sem olhar o que a vida tem de bom e que pode nos alimentar. E vejam, quando nós procuramos o pelo e o encontramos, nós não sabemos o que fazer. Nos perdemos, desalinhamos o nosso prumo, entramos muitas vezes em desespero. Desespero que nos desestabilizam, nos tiram do prumo. Muitos amigos, nessas horas, criam situações mentais que vão produzindo o seu desequilíbrio, chegando inclusive aos estados depressivos, que são produzidos única e exclusivamente por insegurança, por medo, por falta de conhecimento de uma série de situações. Não estou dizendo que nós não vamos, que não temos a doença. Temos. Ela está aí, ela tem mais de 300 classificações atualmente. Né? Mas nós estamos sem alimento, sem o alimento espiritual, porque nós ficamos buscando se no ovo tinha pelo e esquecemos do alimento que nutre, que dá a segurança para o corpo, né? Físico, que é a clara, é a gema, né? Que alimentam, saciam a fome. No lado espiritual, o que sacia a fome é o Evangelho de Jesus, são as suas palavras, são as reflexões que tiramos de todos os seus ensinamentos, de todas as suas parábolas, ou então do Sermão do Monte, com todas as bem-aventuranças que Jesus nos deixou.
que nos orientam em cada sentido da nossa jornada. Esse é o alimento, essa é a gema, essa é a clara do ovo para o nosso corpo espiritual. E é isso que nós precisamos, porque nós vamos saber suportar e ultrapassar por todas as dificuldades que vierem a aparecer em nossa jornada terrena. Lembrando, amigos, que cada uma dessas dificuldades foi pedida por nós, quando nós estávamos lá no departamento da reencarnação, porque nós tínhamos pendências, nós tínhamos situações a resgatar, e elas só precisam, e elas são colocadas na nossa caminhada para que a gente ultrapasse por elas de forma tranquila. Tá? Podemos amealhar boas ações, podemos cumprir em nossa jornada muitas situações que vão nos dando a garantia de que no momento do juízo, todas essas ações pesarão muito favoravelmente a cada um de nós. Tem uma história muito rápida de um empresário que era muito bom, cuidava muito bem da sua empresa, ele olhava muito carinhosamente para todos os seus empregados, para todos que trabalhavam para ele cuidava, ele dava a melhor condição, né? Tratava todos com respeito, com carinho, e isso durante anos. E já numa idade um pouco mais avançada, ele, dentro da sua empresa, sofre um acidente. É levado ao hospital e quando ele acorda, ele tinha perdido o dedinho da mão. Houve a necessidade de amputar, não tinha como recuperar. E aquilo deixou ele muito pensativo, muito triste, em alguns momentos até com raiva, né? E porque ele pensava, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou nessa, eu estou naquela e tal, e ele não conseguia entender. E ele começa a se desequilibrar e perder um pouco daquilo que ele tinha de bom, né? Começou a ficar um pouco confuso. Mas algo dentro dele pedia para ele se acalmar, e ele foi buscar uma casa espírita, um trabalho espiritual. E ele, nesse trabalho espiritual, recebe do plano espiritual a notícia de que ele precisava acalmar o coração dele, a mente dele e continuar na sua jornada. Porque a jornada era boa, porque ele tinha feito muitas coisas boas. E tendo feito essas coisas boas, essas obras, cuidado bem de todos, de família, de empregados, dos subordinados e tudo mais, né? Ele, no momento do acidente, ele foi beneficiado pelo plano espiritual e teve que perder um dedinho para cumprir com aquilo que ele tinha assumido no plano espiritual antes da sua encarnação, né? E que ele ficasse calmo e tranquilo, porque na realidade não era o dedinho que ele tinha que perder, era o braço todo. Então todas as obras que ele fez, né, toda a atenção que ele deu ao longo da sua caminhada encarnada, foi válido no momento em que ele sofreu o acidente. Foi levado em conta as obras boas, né? Então pensemos nisso, meus amigos. Pensemos nessas boas obras que cada um de nós pode produzir. E não importa o tamanho da obra, né? A obra pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, não importa o tamanho da obra. O que importa é o que eu coloco na obra. É respeito, né? Como diz Emmanuel numa passagem da lição. Respeitar as pessoas, né? Colocar a bondade, colocar a luz, o amor, adubar, né,
corretamente aqueles que necessitam, da mesma forma em que eu preciso adubar a minha horta. Adubar a minha horta significa buscar esclarecimento através do estudo, através do fortalecimento pelo Evangelho de Jesus. É assim, e é dessa forma que eu vejo essa lição 8 do livro Fonte Viva, Obreiros Atentos. Desejo que cada um de vocês esteja em paz, continue a receber a luz e o carinho do Mestre Jesus. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.